atuação parlamentar e situação de divisão do PMDB na Câmara dos Deputados. O que explica a derrota de Hugo Mota na visão de quem vive os bastidores da Câmara? Como isso implica na sequência de Eduardo Cunha? A opinião, a partir de agora, é do deputado veneziano Vital do Rego. Muito bom dia, deputado. É uma honra recebê-lo mais uma vez no programa Opinião. Honra minha, Paulinho. Um grande abraço. Um abraço a todos os amigos, telespectadores que nos acompanham e nos permitem esse contato que é tão alvissareiro e qualifica-nos. À sua disposição, e se você já me permite falar a esse respeito, pois não. Nós tivemos um embate forte entre a candidatura apoiada por nós, do deputado Hugo Mota, que terminou não sendo a vitoriosa, e o deputado Leonardo Pisciani, que é um companheiro nosso, mas que nós não poderíamos, obviamente, apoiar em face das próprias relações existentes aqui na Paraíba e pessoalmente com o deputado Hugo. Se você me pergunta, veneziano, o que pôde ter levado a esse revés, sem querer aqui justificar, nós perdemos por 7 votos, mas eu acredito que a exposição que o presidente Eduardo Cunha fez, assumindo para si a condição de ser o apoiador maior e explícito da candidatura de Hugo, criou, a partir do momento em que o Palácio do Planalto também observou essa situação, e abrindo os olhos para esse embate, como também dentro do próprio PMDB, algum tipo de rejeição, algum tipo de resistência. Eu cito os casos dos votos em branco, foram 2, e uma abstenção, no caso do deputado Jarbas Vasconcelos. Isso, vamos dizer assim, concorreu com o revés. E outros pontos que poderiam também ser apontados. Se você questiona, doravante, veneziano, a expectativa é de que, passado essa disputa eleitoral, todos nós somos companheiros, todos nós nos damos muito bem, possamos focar, primeiro, na unidade do PMDB. Uma unidade que prevaleça, e não obstante as opiniões divergentes que nós temos. Uma bancada de 69 deputados, é óbvio que você não vai ter uma única opinião sobre determinado assunto. Existem aqueles que são mais próximos ao governo, existem aqueles que são mais duramente contrários ao governo, mas fortalecer o PMDB, apresentar as propostas que o PMDB tem defendido, em especial no último ano, 2015, através da Fundação Ulisses Guimarães, uma ponte para o futuro, foi o que nós batizamos, ou como nós batizamos, um projeto de governo a partir de 2018, quando o PMDB apresentará sua candidatura a presidente. Eu estou apostando e acreditando que, a partir dessa semana, com a presença do deputado Léo, que assumiu o compromisso para conosco de abrir mais, de arejar e de democratizar essas relações, o PMDB consiga ganhar mais unidade. Cunha saiu enfraquecido com a derrota de Hugo? Ele se permitiu assim apresentar-se, porque no momento em que ele assumiu da forma como todos nós assistimos, pedindo o voto, dizendo inclusive, olha, você vai estar aos deputados votando em mim, não votando em Hugo. Você vota em mim. Era desta forma como ele dirigia o seu apelo. E a maneira como os veículos de comunicação expuseram esse debate, que foi o debate entre a candidatura de Leonardo Pisciani, apoiado pela presidenta Dilma, ou apoiado pelos interesses do governo federal, que tem uma proximidade sabidamente, publicamente estampada com o líder Léo Pisciani, de uma candidatura que se opõe com o apoio de Eduardo Cunha. Então, o que ficou patente foi que a derrota recaiu muito mais sobre os ombros de Eduardo do que, obviamente, sobre os ombros de Hugo, que fez um trabalho, que procurou, que buscou, que pediu os votos, enfim, foi incansável durante pelo menos 20 dias do mês de fevereiro. Um colega jornalista lá de Brasília falou, confidenciou ter visto Cunha um tanto quanto inquieto logo após a votação, um tanto quanto cabisbaixo. O senhor que convive diretamente com ele percebeu uma mudança no comportamento dele após essa derrota de Hugo? Difícil você diagnosticar. É claro que não há como não entender esse revés como produzindo uma insatisfação. Ele estava lá presente, ele acreditava muito que nós pudéssemos vencer com o Hugo. No momento em que o resultado sai com 7 votos de diferença, é claro que há um abalo, até em face dele saber que iria ser explorado na condição do, entre aspas, puxador de votos da candidatura de Hugo. Mas tocou adiante a sessão inclusive se prolongou por mais de 4 horas, não vi no face de Eduardo, mas não há como desconhecer que ele se abalou. Falaram, inclusive, aqui na Paraíba, que o senhor teria votado em Pisciani exatamente porque Hugo se levantaria como um forte candidato, de repente, a um cargo no governo do Estado.
em 2018, o que exatamente não passa de um falso, já que o senhor votou nele, fez campanha por ele, como acabou de falar. De uma maldade, ou seja, a falta de comentário, principalmente advindo, e não pode ser de outra pessoa ou de outras pessoas que não aquelas que sempre alimentam as tentativas de cisanhas. A minha relação com o Hugo, quando o Hugo foi o primeiro telefonema que o Hugo fez, quando assumiu a condição de candidato, foi a minha. Ele dizia, no início de fevereiro, Vené, estou te ligando porque acabo de permitir que o meu nome seja lançado à liderança. Conto com o teu apoio? Eu disse, claro, você não precisava nem pedir. Na lista de apoiadores, depois do seu voto, conte com o meu. E é desta maneira, a minha relação com o Hugo não é uma relação partidária, não é uma relação simplesmente de conterrâneos paraibanos, mas é uma relação amiga, próxima. E ele sabe muito bem o que nós fizemos por ele, a quem nós pedimos durante esses, pelo menos 10 dias nos quais eu estive em Brasília contactando os companheiros. Mas o retrato e o relatório que eu te passo é a mais fidedigna. Foi muito sobre os ombros de Eduardo, que trouxe para si a responsabilidade, do que propriamente de Hugo. Ontem à tarde o senhor se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino. Qual foi a pauta dessa reunião? É verdade que ele o convidou para integrar os quadros do PSB? Olha, tive essa conversa, enfim, não é que eu gostaria de negar, absolutamente não há nada o que negar. Nós tivemos o contato, nós fomos falar sobre questões alusivas à campanha em Campina Grande, sobre a opinião dele, sobre estratégias de quem ainda vê a possibilidade de uma candidatura, ou de duas candidaturas da oposição. Eu repus novamente, ou renovei ao presidente Adriano aquilo que penso sobre o que seja estratégico, penso que a gente deveria estar juntos. Se o PSB, o governador Adriano, o presidente Fábio, que também tem um pensamento de que deveríamos todos começar já juntos a campanha de 2016, mas se o PSB, Paulo, lhe digo isso com muita franqueza, e disse isso ao presidente, se o presidente e os demais outros companheiros acharem por bem que o PSB deva ter uma candidatura, não há problema. A gente deve apenas convergir e estabelecer com Campina Grande um debate que é o que Campina deseja saber. Comparar aquilo que deixou de ser feito, aquilo que foi prometido. Agora mesmo eu conversava com seus companheiros Vilásio e Kennedy e dizia, um dos estelionatos, entre outros tantos praticados pelo prefeito Romero Rodrigues, foi de ter prometido que não haveria aumento nas tarifas de transportes coletivos, e sabe a mãe, sabe o pai do estudante, do universitário, sabe o usuário de transporte, seja um comerciário, seja quem for, que usa transporte coletivo, o que isso significou. Então esse debate precisa ser feito. O que é a realidade administrativa de Campina nesses 3 anos e 2 meses e o que nós pretendemos como opções de oposição. Se esta opção ela se dá em torno de um nome, ótimo, é o que eu defendo. Não por ser o candidato, poderia ser você, poderia ser Antônio, poderia ser Fábio, Adriano, Inácio, Olímpio, qualquer um dos companheiros. Se estas opções estiverem em 2 ou 3 candidaturas, que toquemos. E o convite surgiu? Não, eu já tinha recebido esse convite, um convite pelo próprio presidente Edivaldo Rosas. Há 10 dias nós nos falávamos por telefone, o próprio Adriano, o próprio Fábio, perguntando se não era o momento em face daquilo que estava acontecendo no PMDB, a própria dificuldade, de certa forma, nessa sintonia fina na capital. E eu disse, olha, não sugiro, não há primeiro razões para que eu deixe o PMDB. Primeiro ponto, não há razão alguma, gosto do PMDB, aquilo que houve em 2014 é fato superado, claro que o PMDB não foi correto, ou alguns do PMDB não foram corretos conosco, mas eu não vou me voltar a bater nessa mesma tecla, até para não tornar enfadonho um assunto que a Paraíba já conheceu de há muito. Não tenho motivos para deixar. E também, estrategicamente, abandonar o PMDB seria deixar de ter uma estrutura que nos garantirá pelo menos um tempo de televisão que vai nos permitir fazer esse enfrentamento. Nós que somos oposição, nós não temos instrumentos alguns de campanha. Esses instrumentos estão às mãos do prefeito que vai à reeleição. Geralmente isso acontece, como vai acontecer em outros municípios. Quem vai à reeleição tem os seus instrumentos. Nós temos o quê? Uma vida administrativa a mostrar. E para que você faça isso, ao lado também da apresentação das suas ideias, você precisa ter um grupamento de partidos que lhe garanta esse espaço de TV. Você sabe o quanto é valioso, o quanto é importante ter esse contato e mostrar. O que foi feito em 8 anos, foi feito. Não vou mais me reportar, a não ser relembrar. Agora, o que eu desejo fazer por Campina Grande e para Campina Grande, eu tenho que contar com TV e com estrutura. Você, telespectador da TV Borborema, também pode participar da nossa conversa através do WhatsApp 99969-5343. Mande sua mensagem de texto, participe
do programa Opinião desta sexta-feira, que recebe o deputado federal veneziano Vital do Rego. Ontem à tarde, é verdade, também havia uma reunião marcada com o governador Ricardo Coutinho. O que foi que aconteceu? Foi. Em face a esse contato que eu tive com o presidente Adriano, e em razão também do governador ter um compromisso que era a entrega, se eu não estiver enganado, você pode me ajudar, a mim parece que sim, do Cine Banguê, lá no Espaço Cultural, eu terminei nesse lapso, não chegando a tempo, e o governador ligava para mim e dizia: Vené, eu tenho que correr para o Espaço Cultural para fazer a inauguração do Cine Banguê. Nós conversaremos ou amanhã, no caso, depois de amanhã, que foi ontem, né, sábado, ou no domingo. Mas também seria uma audiência, seria um contato onde nós estabeleceríamos assuntos referentes à política campinense, assuntos referentes à política estadual, como a reafirmação dos recursos que nós estamos destinando via Estado para Campina Grande, entre as quais posso dizer aos moradores do Monte Santo, Bodocongó, dos 2 milhões de reais necessários para a interligação do Monte Santo até o bairro de Bodocongó através da João Suassuna, 1,5 milhão será destinado através de emenda nossa, entre outros recursos que tradicionalmente nós fazemos. Para a FAP, fizemos em 2015 600 mil reais, como fizemos 500 mil reais para a construção do ginásio poliesportivo para a Associação dos Pais de Alunos Excepcionais, fizemos 600 mil reais, empenhamos para a perfuração de poços, e aí eu aproveito a presença sempre marcante ao nosso lado do vereador Galego do Leite, do vereador Rodolfo Rodrigues, de companheiros como Rubinês, lá de São José da Mata, que foram pessoas que procuraram-nos, a mim, a Vitalzinho, enquanto senador, a deputada Nilda, enquanto deputada, recursos para a perfuração desses poços. Inclusive, o Galego dizia: faça o convite, porque amanhã você vai estar lá em Açude de Dentro, lá na Serra, na casa de Ivan, um companheiro que permitiu essa perfuração e que, graças a Deus, teve uma vazão d'água bastante significativa. Foram mais de 600 mil reais. Enfim, esses assuntos seriam tratados com o governador, mas nós teremos até segunda-feira condições de fazê-lo. Me parece que ele tem uma agenda em Campina Grande na segunda-feira. Ontem, aqui mesmo no programa Opinião, nós recebemos a deputada estadual Daniela Ribeiro, e aí, quando tocamos no seu nome e em possibilidades de aliança, enfim, ela ressaltou uma certa mágoa, principalmente do pai Enivaldo, em relação ao que teria acontecido no último pleito. Como o senhor analisa essa situação? Ficou alguma sequela ou o senhor vislumbra nessa questão das alianças e dessas possibilidades um contato com o PP? Olha, Paulo, eu lhe digo com muita franqueza. O deputado Enivaldo Ribeiro, que é uma pessoa que eu tenho respeito, ele não teria razões, porque quem votou como nós votamos, eu, meu irmão, conduzidos pelo meu pai, Enivaldo, 4 vezes, nós temos um crédito tremendo. Nós votamos em Enivaldo em 1976. Eu não, assim, a minha família participou daquele pleito envolvendo o Ivandro, envolvendo o Juraci Palhando, quando o Enivaldo foi prefeito. Votamos em Enivaldo em 88, votamos em Enivaldo em 92. Votamos em Enivaldo, inclusive Vitalzinho foi vice da chapa de Enivaldo, uma campanha acirradíssima que nós perdemos nos distritos, em 1996. A gente só deixou de votar em Enivaldo quando Vitalzinho foi candidato em 2000 e quando eu fui candidato em 2004. Então eu penso que nós temos crédito. Em 2012, não houve condições de apoiar a deputada Daniela Ribeiro, não por responsabilidades nossas. É porque esses contatos, enquanto eu estava em Campina Grande, eram mantidos com o deputado Aguinaldo Ribeiro e o senador Vital do Rego Filho. No mês de maio, antes de que fossem tabuladas essas situações, Aguinaldo, que deixou de ter esse contato com o Vitalzinho, apresentava o apoio do PT, que foi aquilo que aconteceu para a nossa surpresa. Ou seja, se tivesse havido uma forma mais explícita, mais aberta de dizer: olha, nós estamos buscando o apoio do PT, quem sabe se nós não estivéssemos juntos. Eu não fiz isso por desconhecer os valores da deputada Daniela, nem o histórico da família Ribeiro. Eu só não posso me sentir como a pessoa que foi ingrata, a pessoa que não teve a sensibilidade, até porque quem votou já 4 vezes, repito, em Enivaldo como a nossa família, tem crédito de sobra. Se haverá ou não possibilidade de nos reunirmos em torno de uma candidatura, só quem pode responder é a família Ribeiro, que a mim me parece participa do governo, né? A deputada Daniela foi candidata a vice do deputado Rômulo na primeira eleição, quando nós vencemos. O meu querido amigo secretário Gustavo Ribeiro é primo da deputada Daniela, participa do governo do PSDB. Enfim, não tenho como responder a isso. Para mim seria muito bom, mas é uma resposta que só cabe à família. Deputado, o senhor foi prefeito de Campina Grande por 2 mandatos, 8 anos. Por que voltar à Prefeitura Municipal de Campina Grande? Aliás, qual avaliação o senhor faz do governo Romero Rodrigues? Essa é uma pergunta que eu peço que o senhor responda logo após o intervalo, porque precisamos de um pequeno break, mas é 1 minuto só.
Rapidinho estaremos de volta aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campinas. De volta com o programa Opinião, que nesta sexta-feira recebe o deputado federal veneziano Vital do Rego. No final do primeiro bloco eu perguntei por que essa busca, esse interesse em voltar à Prefeitura Municipal de Campina Grande, já que o senhor foi prefeito por 2 mandatos, 8 anos, e também uma avaliação dessa atual gestão. Paulinho, primeira etapa da sua pergunta. O desejo de poder administrar Campina Grande, eu o tenho, mas é bom que nós registremos, foi um chamamento feito pelos nossos companheiros. E isso muito me gratifica, isso muito me honra. Eu tenho dito que a maior alegria de minha vida, e não poderia ser outra na condição de homem público, foi de ter podido ser prefeito pela cidade de Campina, da cidade de Campina Grande, e ter apresentado inapagáveis ações que administrativamente ficaram como marcas indestrutíveis. Por mais que o prefeito, por exemplo, queira acabar a Vila Olímpica Plínio Lemos, abandonando-a, omitindo-se inclusive de uma situação gravíssima, que é o de instalar a piscina como criadouro, reservatório, aonde prolifera-se o mosquito da dengue, por mais que ele queira acabar ou tirar da imagem, da memória do campinense o que nós fizemos, ele não conseguirá. Houve esse chamamento, que me honra poder mais uma vez, principalmente, e aí uma resposta está vinculada à outra, porque existem algumas ações que eu não tive condições de concluí-las, em especial 3 delas, a conhecer o VLT. Deixamos praticamente pronto para que o prefeito pudesse apenas fazer a licitação da obra. O VLT é o veículo leve sobre trilhos. Campina Grande tem uma linha de férrea que permitiria que nós pudéssemos oferecer aos usuários, hoje castigados pelo prefeito, com 3 aumentos sucessivos de passagens de transportes coletivos, mais de 20% acima da inflação, daria uma mobilidade, agilizaria o fluxo do trânsito e, mais do que isso, baratearia em muito o valor que é cobrado aos campinenses. A segunda obra que nós começamos e não conseguimos porque concluíamos a nossa passagem como prefeito foi a Feira Central, que também o prefeito de Campina Grande não deu sequência, perdeu 21 milhões de reais de uma emenda do então senador Vital do Rego Filho, deputado ainda Vital do Rego Filho. E a terceira, a obra do Centro Administrativo, que poucas pessoas recordam-se, mas nós começamos, em frente ao Meninão, uma parceria privada de 52 milhões. Essa resposta está interligada à avaliação que eu posso fazer dessa atual gestão. Não há como negar, principalmente quando nós sabemos que o melhor analista, o melhor intérprete, o melhor julgador é você, minha amiga, meu amigo. Mas fica muito fácil. Eu citei 3 casos. Nessa nossa passagem aqui, desses 10, 15 minutos que você me permite, com tanta alegria de conversar, nós falamos sobre a crise na área de saúde, o descumprimento dos planos de carreira e remuneração, falamos sobre a não retomada dos serviços ou das atividades nas cozinhas comunitárias e nos 2 restaurantes populares, o Distrito dos Mecânicos e o Edson Diniz, minha solidariedade aos comerciantes do Edson Diniz. Nós falamos aqui sobre as creches que deixamos mais de 80% de execução e elas não foram concluídas. Então, há razões de sobra para que nós nos apresentemos em nome daqueles que nos chamaram, para que a gente possa dar continuidade ao que foi construído e trazer algo de novo. A gente sofreu um estelionato eleitoral. O prefeito Romero Rodrigues, em 2012, dizia que merecia o seu voto, porque iria entregar os medicamentos em sua casa, porque iria tratar com dignidade aos servidores, porque iria fazer uma verdadeira inovação em todos os segmentos. Eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, na área de educação, o que foi feito nesses 3 anos e 2 meses? Absolutamente nada. Na área de saúde, dizer do Hospital Pedro I, quando nós sabemos que o Hospital Pedro I diminuiu os serviços que antes eram prestados, é uma enganação. Então, eu penso que é uma administração, tenho absoluta certeza, uma administração extremamente pobre, que omite-se das suas obrigações e, mais do que isso, usurpa aquilo que foi deixado ou pela gestão anterior ou aquilo que tem sido permitido pelo governo federal, no caso, a única obra na qual ele se aferra, ou seja, ele se apega, que é uma obra do governo federal, o Complexo Aloysio Campos. Deputado, o senhor já falou sobre isso, já esclareceu os fatos em relação a esse assunto, mas eu acredito que não seja a mídia que tenta retomá-lo, mas sim a Câmara dos Deputados, que fez a sua investigação, deu a sua contribuição, se assim podemos dizer, em relação a essa CPI do Tesoureiro, a Câmara de Vereadores. E aí, essa semana também passou
por aqui, pelo programa Opinião, o vereador João Dantas, que era presidente da referida CPI. Ele falou que o senhor tinha a tendência de se defender em relação à CPI, atacando o prefeito Romero Rodrigues. Eu pergunto se lhe incomoda essa continuidade dessa discussão e de que maneira o senhor vê a possibilidade de que exista um viés político, ou melhor dizendo, politiqueiro. Não sou eu que vejo, não. Toda Campina Grande, Paulo, ninguém em sã consciência. Você não pode opinar porque você é imparcial e tem que ser assim. Mas ninguém em sã consciência vê essa comissão parlamentar de inquérito que apenas nodoou, ou seja, maculou a Câmara dos Vereadores, porque afinal de contas a Câmara permitiu que, ao invés de um ambiente para o bom debate, se transformasse num verdadeiro picadeiro, ou seja, num circo armado por uma pessoa que claramente, pelas suas próprias declarações, pela sua própria forma de agir, é um poço de recalques, um poço de inveja, um poço de ódio. Aquele cidadão, quando fala ao meu respeito, isso historicamente, ele tem uma fixação ao meu respeito, um ódio destilado, e só traz o debate ao subterrâneo para onde eu não vou. Não vou, até porque esse palco ele deseja, afinal de contas, com todo respeito, obviamente, aos nossos telespectadores, eu não vou me rebaixar ao nível para o qual ele se permitiu fazê-lo. A CPI, em Campina Grande, sabidamente, desde o princípio, era um instrumento, primeiro, para tentar macular-me, e não conseguiu e nem conseguirá. Segundo, para que o prefeito desfocasse o debate que nós desejamos ter com o prefeito, e eu convido o prefeito para esse debate. O prefeito tem uma oportunidade, o prefeito tem uma mídia a seu favor através da SECOM, que ele responda. Agora, não fique colocando culpas na administração anterior, porque são responsabilidades suas a partir do momento em que, no dia 1º de janeiro de 2013, ele assumiu assim a condição de gestor. Então, essa CPI, Paulo, todos os cidadãos de Campina Grande, em sã consciência, sabem que ela foi constituída simplesmente para tentar criar um palco a um cidadão que sabidamente tem um ódio, um ressentimento, um recalque, uma inveja, porque destila veneno e nada mais do que isso, completamente de má deformação de caráter, para tentar me atingir. Politicamente foi isso. Porque se você buscar, querido, no relatório, e eu tomei conhecimento, não o li, até porque não haveria sequer razão para eu perder meu tempo, não há uma vírgula, uma situação, um relatório que desconhece, por exemplo, que o Tribunal de Contas do Estado fez todo o apanhado, através, inclusive, de decisão, cujo acórdão foi juntado pelo voto em separado do vereador Rodrigo Ramos, não poderia merecer qualquer tipo de credibilidade. É uma CPI totalmente imprestável, e eu não estou nem falando sobre o ponto de vista processual, sobre a questão do foro que particularmente temos nós. Não, eu estou falando no mérito. Ela foi política, ela é política, como tem sido toda e qualquer atitude daqueles que são escalados pelo prefeito para me ofender. Através do WhatsApp, o Marcos Andrade, do Alto Branco, é só para encerrar esse assunto, o Marcos Andrade, do Alto Branco, ele faz uma pergunta. Então, por que Renan fez as denúncias? Ele não era auxiliar do senhor? Quem fez a pergunta foi o Marcos, nos auxiliando nessa discussão lá do Alto Branco. Ele fez as denúncias infundadas porque ele se tornou sócio, ou seja, ele se tornou aliado daqueles que são meus adversários. No momento em que ele tentou extorquir-me, e eu já falei isso várias vezes, até porque todas essas mensagens eu as tenho, e nós não nos permitimos ser extorquidos, foi ele fazer a aliança. E veja até que ponto o prefeito se permite, o prefeito e os seus, como o próprio cidadão, que eu não permito falar o seu nome, veio aqui, ou seja, mancomunando-se com pessoas desse quilate. A mim, absolutamente, não convém tecer quaisquer comentários. A opção de aliar-se com essas pessoas coube ao próprio prefeito, querendo me atingir. Mas, lamentavelmente, prefeito, o senhor me terá como seu oponente. E aí, obviamente, enquanto puder fugir, é a sua opção. Mas chegará o momento em que esse debate terá que ser feito e o senhor vai ter que ter a grandeza e a responsabilidade de defender os seus omissos 4 anos de gestão, quando em outubro nós nos encontraremos nas urnas. Deputado, muito obrigado pela sua participação no programa Opinião de hoje. Eu agradeço em nome de todos que fazem a TV Borborema e lhe desejo muita sorte neste ano, que é de inúmeros desafios lá na Câmara, aqui na disputa da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Paulinho, fico feliz ao te ver bem, não sabia que você tinha passado por esse susto que você me falou, uma cirurgia, mas graças a Deus está bem. Tanto eu fico feliz, como tantas e tantas milhares de pessoas que te querem bem e reconhecem o teu valor, a tua qualidade como jovem profissional da imprensa. Agradecer a Marcelo, agradecer a Baixo Farias, a todos os demais companheiros que estão nos bastidores e nos dão esse sustentáculo
agradecer a presença dos nossos companheiros já citados, e em especial a atenção, a acolhida dos amigos e de amigas que em Campina Grande me conhecem. Eu sempre costumo dizer, não é bom que nós sejamos, não é sugerível que sejamos nós juízes de nós mesmos. Quem pode sê-lo é aquele, no meu caso, como agente político, que avalia. E Campina Grande me conhece, sabe do meu histórico, sabe da minha origem, sabe dos meus procedimentos, sabe como eu me conduzo. Agradeço esse espaço, estou sempre inteiramente à disposição desta casa, que de forma democrática abre oportunidades para que nós exponhamos o nosso pensamento. Vai ser um ano extremamente vibrante, febril, vamos estar nas ruas como de costume, vamos precisar muito desse apoio, em especial apresentando o que fizemos e apresentaremos aquilo que desejamos fazer por uma Campina muito melhor do que a Campina que aí está sobre essa gestão que, repito, pessimamente diante de tantas e tantas situações visíveis. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas palavras, deputado. Final do programa Opinião, mas fique ligado na programação da TV Borborema, porque no Super Esportes você vai conferir tudo em relação ao primeiro clássico dos maiorais do ano, que acontece no domingo. Depois, na Patrulha da Cidade, a cobertura completa desse caso da morte em uma troca de tiros com a polícia do bandido conhecido como Bacurim, que vinha amedrontando e aterrorizando a população do Agreste paraibano e, sobretudo, ali naquela região também do Brejo. Tudo isso ainda hoje na programação da TV Borborema, uma TV do sistema Opinião de Comunicação. Tenham todos um excelente final de semana, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Ele assim permitir.